Olá! Resolução dos exercícios propostos da revisão do primeiro bimestre. Vamos ao quadro. Questão número 1, complete as lacunas. Variedades alotrópicas, que são variedades alotrópicas, mesmo elemento, átomos iguais, formando moléculas diferentes de substâncias que só tem esse átomo, substância simples. Então, as variedades alotrópicas do elemento carbono, então carbono nós temos a forma do diamante e da grafita. No caso do elemento químico oxigênio, nós temos as formas alotrópicas, o oxigênio de fórmula O2 e o ozônio de fórmula 3. As propriedades físicas são sempre diferentes, porque são moléculas diferentes de substâncias simples diferentes. O2 é diferente de O3, diamante é diferente de grafita. As substâncias são simples, só tem carbono, só tem oxigênio. Aqui só tem oxigênio. Mas são substâncias diferentes, por isso as propriedades físicas são diferentes. Mas as propriedades químicas a gente diz serem semelhantes, porque na hora de fazer uma reação química tem que desmanchar a molécula e usar os átomos para fazer outro tipo de molécula. Como os átomos são do mesmo elemento, vai dar para formar o mesmo produto, por isso a gente diz que as propriedades químicas são semelhantes devido a átomos do mesmo elemento químico. Questão de número 2, são exemplos de alótropos. O2 e O3, duas substâncias simples diferentes, com moléculas diferentes, formadas por número de átomos diferentes. Uma tem 2 átomos, outra tem 3 átomos, mais átomos do mesmo elemento. Portanto, um par de alótropos, oxigênio e ozônio. Substâncias simples, carbono, substâncias simples, carbono, substâncias diferentes, uma é grafito, outra é diamante, formada por átomos do mesmo elemento, outro par de alótropos. Substância composta, amônia, substância composta, hidrazina, não pode ser alótropos, porque alótropos são substâncias simples, O2 só tem O, O3 só tem O, diamante só tem C, grafita só tem C, isso é substância simples, só tem um tipo de átomo. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, duas substâncias compostas, também não serve para ser chamado de alótropos. Alótropos têm que ser simples, substâncias simples diferentes, feitas com o mesmo átomo. Questão número 3. Quais são as evidências, quais são as provas mais comuns de que houve uma reação química? Nem sempre que ocorre uma reação química a gente tem essas evidências, mas sempre que temos essas evidências é sinal de que houve uma reação química. Então, as evidências mais comuns, nós temos aqui, mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de sabor, são as chamadas propriedades organolépticas. Organolépticas, aquelas que a gente usa os sentidos. Usamos a visão para ver a cor, usamos o olfato para sentir o cheiro, o paladar para sentir o sabor. O aparecimento de sólidos, a chamada precipitação. Precipitação é sólido insolúvel, ou desprendimento de gás, aparece um monte de bolha de repente, quer dizer, foram formadas novas moléculas que têm outras características diferentes. Liberação de calor ou resfriamento do material sem pôr no fogão ou na geladeira, o material sozinho começa a liberar calor, houve uma reação que libera calor. O material ficou gelado de repente, houve uma reação que roubou o calor, deixou tudo frio em volta. Então, nós temos essas evidências de que houve uma reação química. E na 4, quantas substâncias e quantas fases existem em um sistema constituído por água, areia e óleo? Descreva um procedimento para separar. Então, nós temos aqui 3 componentes ou 3 substâncias, que são a água de fórmula H2O, a areia de fórmula principalmente SiO2 e o óleo que tem uma fórmula enorme, porque é uma molécula gigante. Descreva um procedimento que separa os componentes dessa mistura, separa as 3 componentes ou 3 substâncias, a água, a areia e o óleo. Então, nós temos 3 substâncias, água, areia e óleo. Nós teremos a água no meio, no fundo fica a areia, porque ela não se dissolve na água, e por cima de tudo o óleo. Teremos um sistema com 3 fases, é possível distinguir os 3. Para separar os componentes dessa mistura, como a areia é sólida, os outros 2 são líquidos, para tirar o sólido heterogêneo, a gente usa a filtração. Aí, para atravessar o filtro, que é a parte líquida, o chamado filtrado, a gente submete, então, agora a decantação naquele funil de separação, né, que vai descer a água, escorre primeiro, e o óleo, por ser menos denso, ficará preso na parte superior do funil. E aí, conseguiu acertar todos? Qualquer dúvida, manda lá para mim no ClassZap.
Tchau.